Olá, olá, pessoal! Chegamos à leitura do capítulo 15, o último capítulo desse livro. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Estamos aqui na leitura deste livro aqui, que hoje chegaremos ao capítulo final. Esse aqui vai ser o último vídeo dessa leitura, o efeito da ausência do pai nas filhas, e eu espero, sinceramente, que isso tenha tocado vocês de uma forma a restaurar algo que possa estar quebrado dentro de vocês. Esse foi o objetivo de eu ler esse livro. Quando a gente se depara com histórias com que a gente tenha certa identificação, isso pode curar algo dentro da gente. Então é por isso que eu escolhi esse livro para ler com vocês. E eu espero mesmo que tenha conseguido atingir esse objetivo, pelo menos para alguém. Mas vamos lá, então, para a leitura do último capítulo, porque vai fechar com chave de ouro. Então, o capítulo 15 vai falar sobre preenchendo a ausência. O que preenche a ausência? Desespero, derrota, depressão, alegria, prazer, novos caminhos. A ausência do pai é uma área para explorar, compreender, obter libertação e tornar-se si mesmo. Sem o pai bom e presente, a vida da filha pode ter uma tendência para decepção, desânimo e as expectativas tristemente insatisfeitas, pois ela está sobrecarregada pela lembrança de sua ausência. A insuficiência dá sentido e necessidade à busca. Torna-se a busca do si mesmo e o valor de mudar do que era para o que pode ser. A ênfase está em como permanecer consciente na mágoa. Cinismo, negação ou evitação e usar suas exigências para o desenvolvimento a partir do espaço ausente. Significa emergir das cinzas para o criativo. Significa reconhecer a dor na insuficiência, nos espaços não reformados e ausentes. Mas também significa que, ao fazê-lo, a filha realiza sua própria autoexpressão. Jung escreveu em um ensaio intitulado Mulheres na Europa que cabia às mulheres levar a história adiante. Ao fazer isso, este livro tenta se expandir da ausência e da insuficiência para o conhecimento e afirmação para que a filha de um pai ausente possa tomar seu lugar como bem entender. A relação com o pai ausente constitui tanto um contexto de perda, raiva, saudade, feridas, desespero e vazio, quanto mais importante porta de entrada para a transformação. Obter corroboração para os efeitos emocionais da ausência não é tão fácil quando há uma poderosa sobreposição cultural e um histórico de negação. Com um pai ausente, a história da filha torna-se irrelevante. O pai estava no comando e ela foi instruída por muitos anos a aceitar isso. Psicologicamente, os dois opostos contêm não apenas o que está sendo retirado ou deixado para trás, mas também o que está sendo descoberto e conquistado. O pai ausente permanece uma presença e uma representação dentro da psique, mesmo quando falta experiência. Uma representação positiva e expansiva pode ser criada, incentivando a individualidade da filha. Como o arquétipo do pai sugere qualidades que resistem ou são possíveis em todas as pessoas, a filha pode desenvolver um pai benéfico e que a apoia com ímpeto e energia para seu bem-estar sem o pai físico. A esperança aqui é que, por meio do trabalho psicológico interno, a filha encontre o caminho para dentro de si mesma. Isso se aplica pessoal e culturalmente, consciente e inconscientemente. Mesmo na encruzilhada da mudança, carregamos a memória e a influência do pai patriarcado, um tempo denotando o masculino muito central e o feminino menos central. Essas são as questões que a filha deve desvendar e o material a partir do qual recria sua vida, suas esperanças e o seu si mesmo. Da ideia do que o si mesmo não nos é dado, penso que há apenas uma consequência prática. Temos que nos criar como obra de arte. Psicologicamente, as filhas carentes da figura paterna têm necessidade, oportunidade e responsabilidade de preencher a lacuna, pois é um espaço ainda muito vazio. E aqui tem um poeminha do Dixon. Diz assim: a dor tem um elemento vazio, não consegue lembrar de quando começou ou se houve um tempo em que não existiu. Em vez de se envolver em um retorno ao qual era o padrão tradicional, o processo junguiano de individuação, o processo de formação da personalidade, reconhece a responsabilidade de entender o que está faltando e ir além dele. Como disse Jung, abre aspas, personalidade é a realização máxima da índole inata e específica de um ser vivo em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima coragem de se viver, pela afirmação absoluta do ser individual. Fecha aspas.
Como ilustram as histórias contadas neste livro, o dilema da filha em se tornar ela mesma por completo envolve transgredir além do pai para as paixões da vida como elas as definem. A jornada para aceitar um si mesmo mais corporificado, embora repleta de incertezas, leva ao reparo consciente e a uma maior sensação de solidez e conexão interna da alma. Pode, no entanto, não levar a um relacionamento real entre pai e filha. Simplesmente perdoar é uma resposta insuficiente. Aceitar o fato de que existem algumas situações irredimíveis também faz parte de tornar-se consciente. O trabalho psicológico inclui o luto do pai ausente, emocionalmente morto, o processamento das perdas e o luto do sofrimento. As feridas são tratadas por meio da atenção ao inconsciente e suas conexões com a vida consciente. O esforço é explicar os estragos e descobrir o que pode ser transformado. À medida que a energia muda, a filha estabelece autenticidade quando ela não cede ou se rebela contra o pai. Ela tem seus próprios pés firmemente plantados, mas não na tradição do pai. Um pai ausente não ensina amor, respeito ou afirma as escolhas pessoais da filha. Ela pode se tornar desafiadora, complacente ou adotar várias iterações dessas respostas conscientes ou inconscientes. Qualquer uma delas pode prendê-la em protesto contra um pai ausente, perpetuando a continuação de padrões negativos e humilhantes. O ideal dourado das tradições paternas aprisiona as filhas. Não afirma escolhas pessoais e a mantém em êxtase. A busca pelo pai, o objeto de amor perdido e os sentimentos sobre si mesma em decorrência de sua ausência, maus tratos, carência e estragos emocionais são os temas psicológicos dominantes. Isso é o que ela pode consertar, assim como ele. André Green escreveu: as cores do luto como preto ou branco, preto como a depressão severa ou branco como os estados de vazio. Do preto ao branco, esta é a variedade que a filha enfrenta, pois o que foi reprimido e ignorado deixa a cavidade da psique. Segundo Green, a ausência não é ausente, pois deixa uma presença. A ausência procura ser preenchida, perceber o que foi inconsciente e se refere a como lidamos com ela ou não. Reconhecer o que não existia é necessário para que as coisas novas se tornem possíveis. Aceitar a realidade da insuficiência abre a porta para novas experiências. Conforme traçado por meio de muitas narrativas aqui, preencher a ausência significa adentrar e atravessar os sentimentos e emoções que devastam a mente, o corpo e a alma da filha. A filha percorre um longo caminho de ilusões e desejos em direção à autenticidade e realidade. A integração ocorre por meio do encontro com as posições entre como se e o real, aceitando a sombra e o abjeto na psique e no corpo. Para fazer isso, ela tem que trair a maquinação com os papéis prejudiciais ao seu estilo individual e encontrar outros de apoio. Leva tempo, muitas vezes mais do que se imagina, para reconhecer as memórias históricas, pessoais e coletivas marcadas por desejos e perdas não correspondidas. Aqui está o trabalho psicológico a ser feito, parte do qual é sentir conscientemente a dor a fim de passar por ela. É necessário examinar o passado, encontrar caminhos para o autocuidado e reconstruir as imagens paternas internas relacionadas. A filha usa a flexibilidade e elasticidade psicológica adquirida para esculpir o novo, para educar, resolver problemas e encontrar potenciais além do anterior e do convencional. Esse processo redefine as tradições anteriores ditadas pelo modo paterno à medida que ela se diferencia do seu jeito. As lacunas emocionais da ausência do pai são importantes. A dor da filha é real e a privação emocional um problema. Os sonhos são muitas vezes esmagados e a filha desmoralizada. No entanto, a ausência também motiva os impulsos para desvendar verdades complicadas, mágoa e desespero. O processo de autoconsciência é como andar em um labirinto. Este trabalho perfura os complexos psicológicos. Significa tornar-se consciente do passado para avançar no presente e no futuro com consciência, desenvolvendo um si mesmo independente e reacendendo desejos e paixões. A filha sem pai aprendeu a usar máscaras para agradar outros, mas por trás delas está o legado do pai impondo a sua insegurança e impotência, falta de foco ou aterramento. Ela pode ter fingido confiança e compostura, criando fachadas, sentindo a necessidade de proteger, enquanto metaforicamente se trancava sozinha em seu quarto. Mas resta pouca segurança ou proteção quando isolada no interior, pois também causa isolamento externo. Quanto mais inconscientemente destrutivo for um pai, maior a probabilidade de uma filha adquirir um comportamento semelhante. Ele pode parecer irreal, artificial para si mesma e em desacordo com o mundo. Com um pouco senso de constância,
ou coesão pessoal, ela vacila. A poetisa americana Adrienne Rich comentou, abre aspas, é uma maneira extremamente dolorosa e perigosa de viver, dividida entre uma persona publicamente aceitável e uma parte de você que percebe como o eu essencial, criativo e poderoso, mas também possivelmente inaceitável, talvez até mesmo monstruoso. Fecha aspas. O desenvolvimento psicológico é prejudicado pela ausência do pai. Ele tem sido um mistério e isso desperta fortes sentimentos, equívocos e anseios não resolvidos. A não presença do pai pode ocupar tenazmente uma posição central na psique da filha. Temas comuns em meu trabalho com uma filha assim são sentimentos de estar apenas pela metade da vida, ser descomprometida, insegura e hesitante, embora talentosa. Ela manifesta ansiedade sobre relacionamentos e intimidade. Pode reter raiva ou ser suscetível ao desenvolvimento de sintomas somáticos devido a uma ideia abalada de identidade e baixa autoimagem. Sem uma figura paterna carinhosa, essa filha pode ser suscetível à invasão de imagens negativas. Ela pode se identificar com um pai insuficiente ou completamente ausente. Ele não reflete uma gama de energias masculinas ou femininas úteis. Hábitos e humores autodepreciativos tornam-se abundantes quando um pai não consegue satisfazer as necessidades de amor e afirmação de sua filha. A energia negativa internalizada coagula, assim como sua negligência, humilhação, abandono e agressões emocionais ou físicas, tornando difícil para ela amar ou cuidar de si mesma. Mostrando-lhe adoração e idealização, mesmo virando as costas para ele, ela pode ficar enterrada em sua pele e agir contra si mesma. À medida que o pai emocional, física e psiquicamente ausente, ou, em alguns casos, morto se torna idealizado, há uma repressão concomitante de sentimentos negativos em relação a ele. Tanto a idealização da filha quanto seu afastamento de qualquer coisa negativa são tentativas de compensação, traindo o fato de que ele simplesmente não esteve por perto. Na verdade, essa filha vive um segredo e seus desejos são ignorados. Ela está confusa e distraída, com a destrutividade espreitando sobre a fachada e continua a idealizá-lo, mas não de si mesma. As memórias não podem mais ser retidas. A partir de suas experiências com o pai ausente, a criança e posteriormente a adulta são afetadas. Ela carrega as cicatrizes da negação e da rejeição. O pai ausente pode tornar-se um juiz interno, insatisfeito e inacessível. Ela se sente sempre empurrada para lá e para cá, examinada, fútil, presa, desintegrada e sem esperança. O que acontece entre pai e filha, ou não, é uma determinante importante para que ela se torne uma adulta capaz de viver por inteiro. Ou ficará envergonhada, será arrastada de volta pelo abandono dele? Neste caso, ela não respira profundamente, teme ser ferida e luta para dar vida à sua criatividade. Uma natureza desconfortável, sem objetivo e curiosa, define aqueles desprovidos de paternidade suficiente. As atitudes psicológicas só podem mudar por meio do abandono de imagens idealizadas e do reconhecimento do pai insuficiente e até perigoso. Trair o pai tradicional é uma forma de recordar a si mesma. Permanecer fiel a imagens antigas e sua autoridade desvaloriza sua existência. Tudo isso é mais intrincado e complexo porque o feminino e o masculino, como conceitos e realidades internas e externas, são mais fluidos. Como humanos, temos muitas identificações e pluralidades de escolhas. Assim sendo, não temos apenas que repetir inconscientemente a tradição ou nos engajar em um retorno ao convencional. Por isso, apenas sustenta o que está débil. Ao sentir a ausência, a filha tem a responsabilidade de ouvir a si mesma e expressar seus pensamentos. Embora esteja a par da ausência de um pai, essa falta pode empurrá-la para seu verdadeiro si mesmo. Essa traição a coloca na jornada de encontro para que ela possa ir além do que antes era meramente aceito. Muitas filhas têm uma história de mágoa e tristeza. Ela pode ainda não perceber como a repressão e a negação se instalaram e se multiplicaram com o tempo. Da insuficiência e da dor da ausência, ela poderia ter se tornado um si mesmo faminto. Isso leva tempo para resolver. À medida que sua consciência se abre e ela ganha perspectiva, é capaz de ir além do abandono, ressentimentos e traições. Jung escreveu no prefácio à segunda edição de seu ensaio, O Significado do Pai no Destino do Indivíduo, o seguinte, abre aspas, esperamos que a experiência dos anos vindouros abra maiores clarabóias nesse campo ainda obscuro, sobre o qual pude projetar uma luz apenas fugídia, fecha aspas.
No processo de abandonar a ausência, a filha passa a ter consciência de cumprir sua existência. O significado vem depois das experiências, depois da perda, e muitas vezes evolui com o passar do tempo. Demora um pouco para perceber o impacto da ausência do pai, pois essa ausência tem que ser reconhecida e a perda lamentada. Ela se transforma por meio da análise psicológica da memória. Vincular experiências e encontrar significado traz libertação e cura. Move o status quo. De modo a olhar para trás e ainda crescer além dos antigos padrões pai-filha, o consciente e o inconsciente devem se unir. Significa também deixar de ser uma cópia do modelo feminino construído sobre conceitos patriarcais ultrapassados. A dinâmica paterna, muitas vezes carregada de privações e ou distorções, influencia os motivos pelos quais uma filha entra em tratamento terapêutico. As mulheres podem apresentar uma variedade de questões como o narcisismo, a personalidade como se, o efeito do pai morto, problemas com intimidade, identidade e mistura de masculino e feminino, todas com suas raízes na relação direta pai-filha ou sua ausência. Seus caminhos se abrem para a compreensão e o conhecimento psicológico que atravessam a psique e o corpo. O processo significa ficar atento, aprender a segurar enquanto libera o apego destrutivo, optando pela voz em vez do silêncio. Várias perspectivas sobre abandonos paternos, negligência, falta de carinho e ausência geral são derivadas dos psicanalistas franceses André Guin e Júlia Kristeva. O complexo do pai negativo da psicologia analítica junguiana, a personalidade como se, trechos da vida e poesia de Sylvia Plath, o arquétipo da Puella, o narcisismo e os exemplos compostos de pacientes atendidos. Ao romper com o ideal, a filha pode recuperar sua vida em vez de ser influenciada pela negação. Ela então pode acessar a centelha interior de acordo com suas normas reais em vez de falsas. Nomear a dor da ausência paterna tanto valida como simultaneamente a separa do modo paterno. Isso envolve abordar as feridas, recuperando as partes danificadas e integrando os aspectos da sombra. Quando a filha pode sonhar com sua própria vida e caminhar pela experiência do pai ausente, ela descobre que é capaz de fazê-lo. Dá espaço a uma sensação de admiração e frescor, um espaço de fluidez e fluxo, e criatividade expressa. É um espaço de riqueza, complexidade e estabelecimento de uma voz. No entanto, há um aspecto brutal no que aconteceu na dinâmica filha-pai, mesmo que seu reconhecimento seja um movimento na direção do crescimento. André Guin chamou isso de instinto negativo, e como a destruição envolve a morte ou a eliminação da imagem do pai. Muitas vezes necessário para alterar o que foi. Há algo intensamente sedutor no complexo paterno negativo, com sua repetição de pensamentos, ações e sentimentos passados. São aspectos da ancestralidade do pai ausente, desprovido de atenção e expressão suficiente de amor e cuidado. Por meio da terapia, a filha aprendeu a negociar quais foram os ciclos vazios e deixar para trás as ilusões. Entrar em contato com a realidade complexa faz surgir a capacidade de descobrir e sustentar o diálogo interno que nutre, assim como as relações com os outros. A consciência do si mesmo é o objetivo básico do processo que Jung denominou de individuação. Abre aspas. Individuação significa tornar-se um ser único na medida em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realizar-se do si mesmo. Fecha aspas. A individuação é o desenvolvimento da capacidade de perceber e experimentar a própria separação, a própria totalidade e singularidade. O trabalho interno nos encoraja a permanecer engajados no desafio de dar sentido e espaço para o relacionamento analítico e terapêutico, a fim de enriquecer a vida. É necessário estar exposto, preocupado e desnudado até o cerne para a busca psicológica. Feridas e mágoas passadas são examinadas para obter flexibilidade de pensamento e afeto. E, novamente, a realidade do dano causado nem sempre leva ao amor e ao relacionamento. A situação vai além da aceitação e pode significar que, embora a filha possa ser restaurada, o relacionamento com o pai não pode. A jornada não visa a felicidade em si, mas tem uma perspectiva mais ampla. A personalidade continua à procura. A análise interna alinha o consciente e o inconsciente, ajuda a quebrar velhas armadilhas, traições, abandonos e perdas. É uma tentativa de articular um problema que é, ou deveria ser, preocupante em nossos tempos. Espera-se que da insuficiência e da ausência tanto as filhas quanto os pais possam emergir como mais conectados e conscientemente compreendidos. É certo que muitas filhas são deixadas para lidar com o estrago,
mas podem recuperar suas vidas. A terapia ajuda a criar algo diferente da habitual ideologia autodestrutiva e leva a filha a uma resiliência interna que ela não conhecia ou possuía anteriormente. Torna-se ativa na autoexpressão, leva a uma personalidade integrada e libera os espaços criativos onde a filha pode perceber seu potencial em vez de ignorá-lo ou usá-lo mal. Os pais também podem aprender a desenvolver um relacionamento mais completo com suas filhas. A ausência dos pais os afeta tanto quanto suas filhas. A ausência deve ser preenchida por ambos, mas de diversas maneiras. O processo será semelhante ao da filha ao reconhecer a insuficiência e como ela compôs suas personalidades, privando ambos que agora buscam outras soluções. Os pais não precisam mais conviver com essa insuficiência. Também podem participar das mudanças que vão desde os desequilíbrios até entrar em territórios desconhecidos e desafiadores. Podem pegar as informações sobre suas filhas e aplicá-las conscientemente a si mesmos, criando relacionamentos honestos, mais completos, mais satisfatórios e conscientes. A saída é reabrir-se à desconstrução de construções antigas. A análise perturba o enclausuramento das velhas narrativas e aborrece o equilíbrio anterior, que era o desequilíbrio. O objetivo, portanto, não é reconstruir o que era, mas recuperar outra síntese dos elementos psicológicos. Novas formas abrem caminhos para retraduzir e descobrir o que agora é possível. É uma nova centralização e reivindicação da representação. Isso traz receptividade para outras histórias, aos outros interiores, uma personalidade capaz de surpreender e expandir. As mensagens da ausência, da dor e da mágoa profunda são inevitáveis, mas também expõem a filha para o âmago de quem ela é. Pela reunião consciente da psique, ela é encontrada e capaz de preencher a ausência. Os encontros podem, então, ocorrer com base no real e não no imaginário. Em vez de desejar que o passado tenha sido melhor, ela ouve a situação presente, entrando em um diálogo de pensamento, em vez dos velhos complexos previsíveis. Ela se encarrega de seu discurso. Como disse Lucy Irigaray, psicanalista francesa, temos que escutar o presente e falar o do outro em sua diferença irredutível, com vistas ao modo pelo qual poderíamos corresponder a ele em fidelidade a nós mesmos. A psique tenta equilibrar, expandir, emergir e alterar a energia para que novos horizontes se abram. O mundo imaginal da psique contém propriedades curativas, e através de projeções imaginativas, essas filhas podem entreter possibilidades e serem potencializadas. Em vez de apenas sofrer ausência e insuficiência, ela tece a tapeçaria de sua vida. Começa a honrar os sentimentos e ouvir ao si mesmo. Ela pode ouvir o inconsciente em vez de ser dominada por ansiedades, compulsões, perdas e tristezas de desejos frustrados. Seu coração pode começar a florescer indo até os restos de suas experiências em vez de se defender deles. Há um elemento intencional em ação no interior, um fenômeno que Jung se referiu como o si mesmo. Esse aspecto central da psique restaura sua psicologia, entrando em si mesma e além dos roteiros prescritos de uma filha obediente. A análise junguiana inclui trabalhar com as defesas e resistências nas áreas distorcidas e presas. E tudo isso se aplica também aos pais que estão mais envolvidos na vida familiar e emocional e, assim, honram sua psique. O trabalho junguiano profundo significa estar em certo e respeitar a singularidade da personalidade. O mistério da psique humana nos mantém administrando o não saber enquanto buscamos o sentido. Elucidando esse processo, Vitória sonhou. Abre aspas. Estou sentada em uma das muitas rochas que cercam um poço. Estou balançando de um lado para o outro enquanto brinco. A cada movimento em direção ao poço, desenho um sonho em uma serpentina e o entrego a uma das pessoas ali reunidas. Fecha aspas. O sonho foi significativo para a Vitória, pois ela percebeu que a conectava a possibilidades crescentes e a profundidade e amplitude da vida. Ao seguir seu coração, ela estava mergulhando no poço de partes de personalidade anteriormente rejeitadas, negligenciadas e relegadas às sombras. A relação amorosa com o pai tem muitas funções. A estrutura psíquica evoluiu por meio da interação dos mundos internos e externos. O pai ausente é um poderoso agente interno na vida emocional de uma filha. A ausência significa que a oferta de reconhecimento e a experiência de ser desejada por sua individualidade também estão ausentes. O desejo de ser vista deriva, em parte, de identificações saudáveis e abrangentes com o pai. As qualidades do pai e a dinâmica com a filha afetam as relações do si mesmo com o outro, corpo e psique, consciente e inconsciente.
A ausência do pai confronta a filha com a vulnerabilidade e com a resiliência para prosperar. Explorar a ausência do pai extrai a criatividade para fazer a vida valer a pena. Os sintomas problemáticos se voltam para um ganho de força. Remontar o presente a partir das ruínas do passado e dar sentido ao que aconteceu é complexo. Significa confrontar as memórias e trazê-las para uma nova luz da consciência e da esperança. Nada realmente foi embora, e o processo significa voltar e abraçar o si mesmo vibrante. Uma mulher sonhou que diante dela havia muitos livros antigos e também um iPad e um iPhone, todos misturados, e teve vontade de explorar cada um deles. Ela mal podia esperar para ter tempo para todos eles. Ela refletiu que o sonho significava seu entusiasmo contínuo em saber mais, para não parar agora com cerca de 60 anos. Sua sede de aprender não havia acabado nem havia sido saciada. Ela se sentia livre para ter esperança, e embora pudesse reconhecer que grandes pedaços haviam sido tirados dela com o pai ausente, ela passou do desespero e da privação para ser inquisitiva e curiosa por mais conhecimento. Uma citação da feminista francesa Simone de Beauvoir responde à expectativa do pai ausente. Abre aspas. Vi abrir-se diante de mim um campo de atividades claramente marcado, com todos os seus problemas, seu trabalho duro, seus materiais, seus instrumentos e sua inflexibilidade. Já não me perguntava o que devo fazer? Havia tudo a ser feito, tudo o que eu desejava fazer anteriormente, mas tudo era possível. Fecha aspas. Rainer Maria Rilke escreveu uma carta a um jovem poeta há mais de um século, na qual encorajava o jovem a tentar amar as próprias perguntas, a conviver com elas e não tentar obter respostas porque seria cedo demais. Mas algum dia, se ele realmente fosse capaz de ver as próprias perguntas, poderia viver seu caminho para as respostas. Ame o mundo como você mesmo, então poderá cuidar de todas as coisas. Chegamos, então, ao final deste livro. E como conclusão, eu posso dizer a vocês que existe vida após a ausência paterna. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa caminhar pela ausência paterna. A gente precisa entender o que isso fez com a gente, para daí, assim, a gente poder transformar aquilo que foi feito com a gente. Mas, de fato, você não é definida pelo que te faltou. Você pode, sim, se transformar naquilo que você deseja. Não é algo que vai ser irremediável na sua vida. Você pode escolher muito mais amar a si mesma do que viver nessa dor da ausência. Muito obrigada por me acompanhar nessa leitura desse livro. Eu espero que tenha feito muito efeito para vocês, para que esse efeito da ausência do pai possa se transformar em outra coisa muito mais benéfica, produtiva, e que vocês olhem para vocês com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de bondade para vocês mesmas. Porque se alguém foi embora, não significa que isso foi culpa sua. Sejam mais amorosas com vocês mesmas. Encerramos, então, a leitura desse livro. Espero que você tenha gostado. Te convido a acompanhar os próximos livros que teremos por aqui. E um excelente dia para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até lá, pessoal!